Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Amém, igreja? Quem aqui está feliz com Deus? Quem aqui sentiu em casa que hoje é o dia da sua vitória? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Muito ou pouco? Nós vamos fazer uma leitura longa hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, que tem como título A Justiça dos Castigos de Deus. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, até o 23. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grandes transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei da terra homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fiquem assoladas, e que ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre a terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, salvaria nem os seus filhos e nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre a terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, não salvariam nem o seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a besta fera e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolado do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Assim, de tudo o que fiz vir sobre ela, eles vos consolarão quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Podemos se assentar dando glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Muito forte essa palavra, né, meus irmãos? A palavra de Deus é muito forte, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus aqui, meus irmãos, ela vem nos dizer que quando a terra pecar contra Deus, quando os homens transgredirem contra Deus, meus irmãos, Deus enviará o quê? Fome sobre a terra. Deus, meus irmãos, deixará estável a terra, meus irmãos, para não produzir pão. Quando a terra, meus irmãos, transgredir contra Deus, Deus enviará a morte, Deus enviará a peste e Deus enviará fome, meus irmãos. E mesmo que nessa terra tenha esses três homens, Noé, Daniel e Jó, mesmo assim ele enviaria essas pragas que foi dito aqui, meus irmãos. Somente eles se salvariam, não salvariam nem seus filhos e nem suas filhas. Somente eles, pela justiça, seriam salvos. Meus irmãos, se Jesus voltasse hoje, pergunte para o seu irmão, se Jesus voltasse hoje, meus irmãos, com toda a sua fúria, depois de toda a terra ter transgredido contra ele e pecado contra ele, quem se salvaria, meus irmãos? Você se salvaria? Não precisa responder para mim. E se Jesus voltasse hoje, meus irmãos, quem se salvaria? Apenas Jó,
Noé e Daniel? Meus irmãos, fique com essa pergunta, ela é muito forte, meus irmãos. E se Deus voltasse hoje? E sabe o que isso me faz lembrar, meus irmãos? Quantas vezes nós já vimos aqui sendo pregada aqui a palavra de Deus? Quantas vezes nós já não vimos aqui diante desse púlpito, em cima desse altar, dizendo que a salvação, ela é individual. Verdade ou mentira, igreja? A salvação, ela é individual. Mas, missionário Oswaldo, eu não posso salvar o meu filho, que não é evangélico? Eu não posso salvar a minha esposa, que está desviada? Eu não posso salvar o meu esposo, que não vem na igreja? Pode sim, meus irmãos. Mas isso não é obra sua, é obra de Deus. Você pode salvar através da palavra, meus irmãos. Mostrando a palavra, guiando pela palavra. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. E como nós podemos instruir o nosso esposo, ou a nossa esposa, ou o nosso amigo, ou o nosso vizinho, meus irmãos, para serem salvos? Através da palavra, meus irmãos. Jesus, quando veio, ele não simplesmente mostrou o caminho e foi embora. Ele mostrou o caminho, nos guiou e até hoje ele vem nos guiando. E ele vai dizer, meus irmãos, que estarei contigo até a consumação do século. Meus irmãos, a salvação, ela é individual, mas você pode salvar a sua família, meus irmãos. E uma coisa que eu tenho observado, no meu emprego, fui suspenso por 2 meses, tive o contrato suspenso, e apesar de ter sido suspenso, eu andei trabalhando nos aplicativos, meus irmãos, e o que eu mais vi nesse período, porque quem trabalha com comércio, quem trabalha com aplicativo, está sempre em contato com outras pessoas, e o que eu mais vi nessas pessoas, meus irmãos, é a murmuração, é a reclamação. Quantas vezes pessoas não entraram no meu carro, e ali perguntaram: como é que vai? E eu sempre disse: tá tudo bem. E como é que tá as corridas? Tá tudo bem. E as chamadas? Nossa, tá ótimo, tá maravilhoso. E muitos se surpreenderam e falaram assim: nossa, eu sempre pego aplicativos, sempre pego um Uber, sempre pego um Pop 99, e você é um dos primeiros que me diz que tá tudo bem. Eu sempre respondia para ela: uai, mas eu tenho 2 olhos, eu tenho uma boca, tenho 2 ouvidos, tenho 2 pernas, tenho 2 braços, tem uma esposa, tem um filho, e todos eles vai bem. Quer algo melhor do que isso, meus irmãos? E eu falava para eles: tá tudo bem, graças a Deus. Agora, se eu tivesse numa cadeira de roda, tivesse acamado, tivesse com esse coronavírus, aí sim eu poderia dizer que tá tudo mal. E muitos deles se surpreenderam, porque muitos ouviam de outros motoristas e outras pessoas que tá tudo mal. Eles ouviram assim, meus irmãos, toda vez que eles perguntavam, eles me diziam: nossa, você é o primeiro, porque todos dizem que vai ruim, que não tem chamada, que não tem nada. Mas se na sua casa está tudo bem, se a sua família está tudo bem, se os seus membros estão tudo bem, o que mais você quer, meus irmãos? Bens materiais? Jesus não veio dar isso para vocês não, meus irmãos. Então, está tudo bem, graças a Deus. E apesar disso, meus irmãos, da maioria das reclamações, não é todos que fazem isso. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de voltar para o meu emprego. E ali nós estamos na frente ali, verificando e medindo ali a temperatura. E muitos ali, meus irmãos, estão se negando a fazer essa medição. Muitos ali dizem assim: não, eu não estou com febre, minha temperatura está ótima. Muitas vezes a gente fala: então, um álcool, um gelzinho. E eles falam: não, minha mão chega a estar branca, está despelando de tanto álcool. Então, muitas pessoas, meus irmãos, apesar de toda a dificuldade, não estão compreendendo a situação. Muitos, meus irmãos, dizem assim, e muitos evangélicos também não assistem mais a Globo. Mas não são só os evangélicos, não são só os cristãos. Muitos, meus irmãos, do mundo não assistem mais a Globo. Sabe por quê? Porque a Globo já tem um apelido que eu vejo aí no mundo as pessoas dizerem. A Globo, meu irmão, tem um apelido que já é chamado o canal da morte. Mas por que, missionário Oswaldo? Porque só noticia tragédia. Mas a verdade, a mais pura verdade, meus irmãos, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade. Mas existe uma outra verdade no meio de comunicações, no veículo de comunicações, que a Globo é o canal da morte. Mas se você botar em outro canal, você não vai ver algo diferente. Você vai ver um programa diferente. Às vezes um programa de esporte, uma novela diferente, mas a notícia
ela se repete em cada canal. Se você botar na Record, no 6, no 8, parece um replay. Cada canal que você coloca, você vê a mesma coisa. Não é nada diferente, meus irmãos. E a verdade é que realmente tem uma tragédia. Muitas pessoas falam, eu não assisto mais, eu não acompanho mais. Mas por quê? Porque as pessoas não estão dando importância, que é essa, meus irmãos, de se cuidar. Igual os irmãos aqui estão todos de máscara, todos passando gel, todos mantendo um distanciamento. Mas o negócio é que as pessoas não estão entendendo. Às vezes elas estão ouvindo que realmente existe um distanciamento, mas elas estão se distanciando da palavra de Deus, meus irmãos. Existe uma palavra aí que é o isolamento, mas eles estão confundindo, eles estão se isolando da palavra de Deus, meus irmãos. Quantas vezes nós não nos pegamos nos confortos na nossa casa? Quantas vezes não passamos horas e horas? É claro que eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu também sou falho, eu também sou pecador. Muitas das vezes eu me pego com excesso no celular, com o smartphone na mão. Se eu, meus irmãos, pegasse tantas vezes a Bíblia, o quanto eu pego o meu celular, eu acho que Deus já teria me arrebatado, meus irmãos. Mas por isso, muitas das vezes, a gente falha, meus irmãos. E às vezes no conforto de nossa casa, nós acabamos nos distanciando da palavra de Deus. E o pessoal aí fora, o mundo aí fora, está entendendo errado. A distância, meus irmãos, é de 1,5 metro no máximo para o outro, e não de 1,5 metro da palavra de Deus, meus irmãos. Então, o que nós vemos aí realmente nos noticiários é que existe realmente uma tragédia. Eu acompanhava no começo, meus irmãos, quantas pessoas tinham sido curadas no Brasil e no mundo aí fora. Eu acompanhava quantas mortes tinha aqui em Brasília, no Distrito Federal, em Goiás ainda tinha muito pouca. Mas eu acompanhava, eu estava vidado naquilo, meus irmãos. Mas por quê? Porque eu tinha medo daquilo ali, meus irmãos. Eu acompanhava tintim por tintim, hora a hora, entrava e via na televisão quantos já tinham morrido e ficava surpreendido com aquilo. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai entrando em nossas vidas, o Espírito Santo vai abençoando, nós vamos nos apegando mais à palavra e nós vamos cada vez mais nos encorajando, meus irmãos. E hoje em dia, eu não vejo mais, eu não acompanho mais, meus irmãos, porque realmente existe uma tragédia. Sabe o que existe aí no mundo, meus irmãos? Sabe qual a palavra que está aí no mundo? Uma palavra de conforto. Os irmãos já devem ter percebido. Sabe o que é que os canais de comunicações, os veículos de comunicação andam espalhando? É que tudo vai passar. E realmente vai. Mas sabe quando? Quando a curva achatar. Isso é a palavra de conforto que eles estão trazendo para nós. Não tudo vai passar, mas quando a curva começar a dobrar ali, tudo vai melhorar, meus irmãos. Mas a palavra de conforto que eu trago aqui para vocês é que a única cura é Jesus Cristo, que a única cura é o nosso Senhor Deus, aquele que criou os céus e a terra, meus irmãos. Deus criou os céus e a terra através do quê? Da palavra, meu irmão. Deus disse e aconteceu. Deus falou e aconteceu, meus irmãos. Se Deus quiser, Ele pode acabar com isso amanhã, Ele pode acabar com isso agora. Quem crê nisso, meus irmãos? Se Deus quiser, Ele pode acabar com isso. Mas nós precisamos o quê, meus irmãos? Nós precisamos buscar cada vez mais a Deus, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida. A palavra de Deus vai dizer em Isaías que Ele não é surdo, que os seus ouvidos não estão tapados. Então, meus irmãos, o que faz esse distanciamento entre nós e Deus? São as nossas iniquidades, são as nossas transgressões. E o que foi lido aqui, meus irmãos? Quando essa terra transgredir contra mim, eu mandarei o quê? Fome. Eu mandarei peste. Eu mandarei insustentabilidade do pão. Meus irmãos, mesmo que haja nessa terra, repita comigo, Jó, Noé e Daniel, mesmo que estejam esses 3 homens na terra, mesmo assim eu mandarei isso, e somente ele se salvaria, nem os seus filhos e nem as suas filhas. Então, meus irmãos, a palavra de conforto que existe no mundo aí, é que quando a curva vier, meus irmãos, nós somos crentes fiéis a Deus, nós servimos a um Deus que é vencedor, que é vitorioso em todas as batalhas. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro que nunca perde, meus irmãos. E nós não podemos ser dependentes de curva. Nós não podemos ser dependentes, meus irmãos,
Dessa curva que, se vier, tudo vai melhorar. Deus, se Ele quiser, com uma palavra, meus irmãos, Ele vai fazer isso acontecer. Mas é preciso que nós busquemos a Deus enquanto há o quê? Buscamos a Deus enquanto há tempo. Buscamos a Deus enquanto se pode achar. Buscamos a Deus enquanto Ele está por perto. Meus irmãos, Deus só vai estender a sua mão quando nós buscarmos verdadeiramente o nosso Deus. Um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que a sua palavra tem poder. Meus irmãos, muitos chegarão a certo momento em perguntar para vocês: cadê o seu Deus? Mas não é você que vai todo dia para a igreja? Mas não é você que está todo domingo na escola dominical? Mas não é você que está semana, mês e ano na igreja? Cadê o seu Deus? Meus irmãos, é nessas horas que muitos vão questionar. Mas uma coisa eu tenho para dizer aqui para vocês, meus irmãos: o que Deus tem para você, preparado para você, é muito melhor do que passou, meus irmãos. O que Deus tem preparado amanhã para você é muito melhor do que passou. E assim, meus irmãos, nós não vamos depender de curva nenhuma, porque Deus nos trará a vitória. Eu creio que você aqui hoje, meu irmão, veio buscar a sua vitória. Eu creio que, meus irmãos, ao sair aqui hoje, você vai sair muito melhor do que entrou. Quem crê nisso, meus irmãos, dá uma glória a Deus. Amém? Mesmo que esteja nessa terra Jó, Daniel e Noé, mesmo assim Deus fará as coisas que Ele agrada, meus irmãos. Muitos perguntarão: aonde está o seu Deus? Muitos, meus irmãos, vão querer abalar a sua fé. Nós somos falhos, às vezes nós estamos um pouco mais fracos, às vezes nós estamos fortes, às vezes nos sentimos menos abençoados, às vezes nós pensamos que Deus não olha por nós, meus irmãos. Mas eu quero dizer aqui para você: não deixe ninguém abalar sua fé, não ceda à sua pressão, mesmo que você caia, meus irmãos. Levanta, porque Deus está olhando por você, Jesus está intercedendo por você. Mesmo que você caia, meus irmãos, fique firme com Deus, porque Deus está com você, Jesus Cristo está com você. Nós não podemos depender dessa curva. Nós não podemos depender dessa caída, meus irmãos. Nós somos um crente fiel. Nós somos um crente fervoroso. Nós não podemos nos acovardar, meus irmãos. E muitos chegarão nesse momento em dizer: cadê o seu Deus? E onde está o nosso Deus? Nosso Deus está nos céus, aquele que criou os céus e a terra. Nosso Deus está sentado no seu trono, onde Ele faz tudo que lhe agrada. Meus irmãos, bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor voltar, achá-lo servindo. A palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que deposita no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor Jesus voltar, achá-lo servindo. A palavra de Deus, meus irmãos, também vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Isso não quer dizer que eu não possa confiar no irmão Raimundo. Isso não quer dizer que eu não possa confiar no irmão Antônio. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, no contexto, quer dizer que em todas as dificuldades você não tem que procurar médico, você não tem que procurar polícia, você não tem que procurar homem, você tem que procurar um único lugar, o único caminho. E qual é esse caminho? Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, Ele sim nos trará refúgio, Ele sim nos trará refrigério, Ele sim nos trará conforto, meus irmãos. Quantas vezes pessoas não vão se levantar querendo derrubar? Quantas vezes pessoas não vão perguntar para você: cadê o seu Deus? Meus irmãos, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus, meus irmãos, vem dizer que a sua mão, ela mede as águas do oceano. Deus é tão grande, meus irmãos, que não tem como duvidar da tua presença, que não tem como duvidar do seu poder. E muitas pessoas irão te questionar, muitas pessoas querão derrubar a sua fé, muitas pessoas vão querer abalar a sua fé, muitas pessoas vão querer te diminuir, meus irmãos. Mas não ceda à pressão, não ceda à pressão, meus irmãos. Ora, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que o quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, Ele é recompensador daqueles que o buscam.
Nós não sabemos de todas as coisas, nós não sabemos de tudo. Certa vez, meus irmãos, vinha eu do meu trabalho e eu dou uma carona para um senhorzinho que trabalha ali perto. E ele gosta quando eu ligo uns louvores e a gente vem ouvindo, conversando, falando da palavra de Deus. E certa vez, ele falou: você já ouviu? Falando aqui de fé, de confiança. E ele me questionou: você já ouviu? Eu creio que muitos dos irmãos já devem ter ouvido. Você já ouviu aquele hino que fala, que tem como título Soldadinho de Jesus? Eu falei: não conheço, pelo título deve ser um hino ruim. Pensei comigo: Soldadinho de Jesus, não conheço. Aí desliguei o som e falei: fala aí para mim como é que é esse hino. Ele: não, é um hino cantado. Eu falei: não, mas conta para mim. Me interessei. E ele começou a contar, meus irmãos. E ele dizia que um jovem recém-entrado no exército, um novato, um conscrito, mas temente ao Senhor, que louvava ao Senhor, que orava sempre a Jesus Cristo, recentemente entrou no exército e todo o tempo que ele tinha, ele ia no canto e falava com Jesus Cristo. De tanto ele fazer isso, seus colegas viu aquilo e apelidou de Soldadinho de Jesus. E aquilo ali chegou até o comandante, ou o maior da patente ali. E aquele maior, naquele momento, pegou e proibiu o Soldadinho de Jesus a falar com Jesus. Mas todo o tempo que esse novato, que esse Soldadinho de Jesus tinha, ele ia para o canto e falava com Jesus. E certo momento, um de seus colegas pegou e viu, e reportou ao seu superior, e falou: fulano está lá, orando a Jesus Cristo. E aquele comandante, meus irmãos, querendo envergonhar o servo de Jesus, querendo criar uma chacota perante aos seus amigos. E é assim que o inimigo trabalha. Muitas das vezes vai querer envergonhar você na frente dos outros. Muitas das vezes vai querer colocar o poder de Deus em questão, se é grande, se é maior, se é verdadeiro ou não. E foi o que aconteceu ali naquele momento. Aquele comandante reuniu muitos ali no pátio e, querendo envergonhar o Soldadinho de Jesus, chamou ele. E na frente dos outros, querendo tirar chacota da sua cara, rir da palavra de Deus, falou: Soldadinho de Jesus, está vendo aquele caminhão? Aqui está a chave. Você vai pegar aquele caminhão e dar 3 voltas no pátio e estacionar bem aqui. E o Soldadinho de Jesus falou: mas Senhor, eu não sei dirigir. Sempre sentei no banco do passageiro, nunca do motorista. Eu não sei dirigir, eu não tenho carteira. E o comandante disse: peça ao seu Jesus para te ensinar. Cadê o seu Jesus? E é nesse momento que muitos vão questionar, meus irmãos: ué, não é você que ora sempre ao seu Jesus? Não é você que sempre fala com Deus, que está sempre na igreja? Cadê o seu Jesus nesse momento? E é assim que muitos hoje em dia vai perguntar para você, meus irmãos: cadê o seu Jesus? Podemos a qualquer momento, sim, contra esse vírus, mas a vitória é garantida, porque nós estamos com Jesus. Amém, meus irmãos? E ali naquele momento, aquele comandante queria envergonhar aquele soldadinho, e mandou ele dar 3 voltas, e ele disse: eu não sei dirigir. E ele falou: peça ao seu Jesus, peça que ele te ensina. Se você der 3 voltas e estacionar aqui, eu vou ajoelhar e aceitar esse seu Jesus. E o soldadinho, ouvindo aquilo, se encheu de fé e foi até o caminhão orando e pedindo discernimento, pedindo sabedoria e pedindo conhecimento. Jesus me ensina a dirigir, eu nunca dirigi. E assim que ele subiu no caminhão, ele deu partida no caminhão e começou a dar uma volta. Assim que ele deu uma volta, o comandante já estava balançando a cabeça, sem acreditar. Como é possível? Ele não sabia dirigir. E ele pegou e deu as 2 voltas. Assim que ele deu 2 voltas, ele já viu o comandante chorando. E assim que ele deu 3 voltas, ele já viu aquele superior de joelhos ali no chão. E ele terminou a 3ª volta e estacionou, foi lá e trouxe a chave. E aquele comandante começou a chorar ali e o soldadinho não entendia. E ele falava: mas como é possível? E ele disse: foi Jesus que me ensinou a dirigir. E ele dizia: mas como é possível? Ele foi Jesus que me ensinou. E ele dizia: não é possível, ele foi Jesus que me ensinou. Não é possível, aquele caminhão não tem nem motor, como é que você dirigiu ele? Shuricantas, labastébia. Como é possível, meus irmãos? Não tinha nem motor. Meus irmãos,
É a palavra de Deus. Deus é fiel. Mesmo que nós somos infiéis, meus irmãos, Deus continua fiel. E aquele comandante ali aceitou Jesus, reconheceu que Ele é o único Salvador de nossa vida. Um Deus que nunca perde, que sai vitorioso de todas as guerras, meus irmãos. E assim você será questionado várias vezes, meus irmãos. Cadê o seu Jesus? Mas se aconteceu isso com você, mas cadê o seu Deus? Seu Deus não permitiria isso acontecer. Meus irmãos, Deus permite certas coisas acontecer em nossas vidas, para que nós o quê? Se aproximamos cada vez mais dEle. Deus permite certas coisas acontecer, meus irmãos, que nós jamais poderíamos entender. Hoje mesmo na escola dominical foi dito aqui, que Deus a todo momento está nos livrando de coisas. Então, Deus, Ele é fiel, meus irmãos. É necessário que aquele que acredita em Deus, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador, recompensador. Então uma das recompensas, meus irmãos, é essa: presenciar o milagre de Deus igual o soldadinho de Jesus, meus irmãos. Uma dessa recompensa é essas que foi dita hoje aqui na escola dominical. Certos momentos nós temos e conhecemos os livramentos. Deus me livrou disso hoje, Deus me livrou da cadeia, Deus me livrou de um assalto, Deus me livrou de uma tentação. Então, certos momentos, certas recompensas são essas que nós temos oportunidade de reconhecer e de ver que nós somos livrados de algo. Mas certas coisas são invisíveis, meus irmãos. Quantas vezes Deus não autorizou que um anjo estivesse acampado ao nosso redor? E quantas vezes esse anjo nos livrou de tantas as coisas que nós nem percebemos? E muitas das vezes nós murmuramos: ai, essa pandemia que não passa, ai, esse coronavírus que não passa. Mas, meus irmãos, se você está aqui hoje, é porque Deus assim permitiu, meus irmãos. Quem crê nisso? Glória a Deus ou não, meus irmãos? Aleluia! Então não deixe, meus irmãos, a pressão abalar a sua fé. Não deixe, meus irmãos, ninguém implantar no seu coração uma dúvida de que Deus é Deus. Não deixa ninguém abalar sua fé, derrubar a sua vontade de glorificar ao nosso Cristo Senhor, meu Deus. Não deixa, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, o único, vivo e verdadeiro Deus. Um Deus que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, não deixe ninguém abalar sua fé. Fique firme, fique presente na presença de Deus, mesmo que aconteça algo na sua vida, meus irmãos. Vocês lembram de Jó? Jó era o quê? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó, exemplo, um exemplo que o próprio Deus foi testemunha e falou para Satanás: está vendo lá embaixo o meu servo Jó? Não existe ninguém na terra como ele. Mas, irmão Oswaldo, como que aconteceu isso com aqueles filhos dele? Como que aconteceu tantas coisas na vida de Jó, meus irmãos? Sendo que ele era reto, não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Então, meus irmãos, Deus permite certas coisas acontecer em nossas vidas para quê? Para nós se aproximarmos cada vez mais dele. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos o quê? Menção da palavra do Senhor. Nós confiamos somente no Senhor. Bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que deposita, ou seja, que coloca a sua fé, ou seja, que acredita somente no Senhor Jesus Cristo. Não deixa ninguém, meus irmãos, colocar pressão em você. Não deixa ninguém querer diminuir a tua fé, meus irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, não deixa ninguém abalar a sua fé. Quero trazer uma pergunta aqui para os irmãos, mas que essa pergunta não deixe dúvida no seu coração, porque Deus, Ele não é um Deus de bagunça, Ele não é um Deus de confusão. Deus é um Deus organizado que tem o controle de todas as coisas. Se nós fôssemos explicar a Deus, nós não conseguiríamos, porque Deus não se explica. Mas nós poderíamos o quê? Falar suas 3 principais características. Ele é o quê? Onipresente, que está em todo lugar. Ele é onisciente, que sabe todas as coisas. E Ele é o quê? Onipotente. Deus pode tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Alguém aqui duvida disso?
Mas a dúvida que eu não quero plantar no seu coração é o quê? Eu posso fazer algo que Deus jamais poderia fazer. Alguém aqui pode fazer algo que Deus jamais pode fazer? Deus é grandioso, Ele pode todas as coisas, mas eu consigo fazer algo. Meus irmãos, a questão que eu quero levantar aqui, para os irmãos terem uma noção de onipotência, Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo possa levantar? Para você também que está nos ouvindo por esse canal, pela internet, você que o Espírito Santo teve a oportunidade de conceder esse momento de você ouvir essa palavra, não estou aqui para julgar ninguém e nem para levantar dúvida, mas Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo poderia levantar? Deus pode tudo. Deus poderia? Não. Não? Então Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é onipotente? Não. Sim, Ele pode. Ele pode criar uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo possa levantar? Pode. Não, mas se Ele não pode levantar, então Deus não é onipotente. Não quero que essa dúvida fique no coração dos irmãos. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é a liberdade? O que é a liberdade sem o poder da escolha? Deus nos daria a liberdade sem a opção de nós escolhermos? Não, era a mesma coisa de você pedir a Deus criar um quadrado redondo. É impossível, meus irmãos. Existem princípios. Deus poderia criar essa pedra tão pesada que nem Ele mesmo poderia levantar? Meus irmãos, a questão é essa. A liberdade, meus irmãos, sem escolha não é liberdade. A questão aqui não é a onipotência, se Deus pode ou não pode. A questão é, meus irmãos, que Deus jamais iria ao contrário da sua natureza. Irmão Juliano, presbítero Juliano, você pode fazer algo que Deus não pode? Eu posso. Quem é que pode? Olha, Deus jamais pode fazer uma coisa que eu vou citar aqui. E nem por isso deixa a sua onipotência menor. Porque Deus pode tudo, mas Deus jamais mentiria. Você mentiria? Alguém aqui mentiria? Sim, eu mentiria. Não que eu queira. Deus poderia mentir? Né? Entre outras palavras aqui, até poderia, mas Deus jamais faria isso. Então, meus irmãos, a questão da pedra tão grande não é que Deus poderia ou não, é que Deus jamais iria ao contrário da tua palavra. Deus jamais iria ao contrário do seu caráter. A palavra de Deus é única, meus irmãos. Então, Deus jamais mentiria. Deus jamais roubaria. Deus jamais seria infiel. Deus jamais enganaria, meus irmãos. Então, esse é o Deus que nós servimos, um único, vivo e verdadeiro Deus. Mantemos a infidelidade, Ele mantém fiel, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E isso, meus irmãos, não faz de mim onipotente. Não é porque eu possa fazer algo que Deus não faça que eu seja grande, meus irmãos. Isso não está aqui em questão. A questão é essa, que Deus jamais faria alguma coisa contra a sua natureza, meus irmãos. Deus jamais mentiria. O homem sim erra, o homem sim peca, mas Deus não, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. E a palavra de Deus, para encerrar, vai dizer aqui no finalzinho do versículo que nós lemos: Ele vos consolarão quando virdes os seus caminhos e os seus feitos. E sabereis que não foi sem motivo tudo o que fiz, diz o Senhor Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu trouxe aqui para os irmãos é que Deus jamais permitiria que sequer uma folha caísse no chão se não fosse a autorização dele. Meus irmãos, não poderemos e não podíamos e não possamos ser dependentes de uma curva, meus irmãos. Não podemos ficar dependentes da OMS, de Donald Trump, de Bolsonaro, apesar de eu ter dado o meu voto para ele. Não podemos ser dependentes de país algum, meus irmãos. Devemos ser dependentes somente de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode trazer essa cura que nós tanto precisamos. Só Ele que pode nos garantir a vitória, meus irmãos. Então, para nós salvarmos a nossa família, nós devemos ser que nem Noé, meus irmãos.
Noé pregou, e muito aí fora. Diz que Noé pregou, mas não conseguiu salvar o mundo. Mas Noé pregou e falou e construiu a arca mediante ao poder de Deus e conseguiu salvar a sua família, meus irmãos. A salvação é individual, mas nós podemos mostrar o caminho. O caminho é Jesus Cristo, que é a verdade e a vida, meus irmãos, que sem Ele jamais podemos chegar ao Pai. Seja então como Noé, salva pelo menos a sua família, meus irmãos, já que nós não conseguimos salvar o mundo todo. Pregue a palavra, meus irmãos, fale de Jesus, fale da mensagem na cruz. Existe cruz? Existe. Mas existe galardão, existe vitória, existe coroa, existe choro, existe sim, meus irmãos, mas existe consolo, existe trevas, existe escuridão, existe sim, meus irmãos, mas no fundo dessa escuridão, no fundo desse túnel, existe uma luz, e essa luz é Jesus Cristo, o Deus que nós servimos, o único, vivo e verdadeiro Deus. Amém, meus irmãos? Então a mensagem é essa: Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, para quê? Para que nós possamos se achegar cada vez mais dele. E hoje eu não trouxe só tristeza não, só tragédia como foi iniciada no início não. Meus irmãos, nesse período que eu tive afastado do comércio e tive outro emprego, e nesse período que eu voltei, meus irmãos, eu vi que muitas pessoas se aproximou de Deus. No meu emprego, muitos não gostam. Muitos, às vezes, só me chamam de Oswaldo. Um ou outro só me fala irmão Oswaldo. E muitos lá agora chegou para mim e falam: irmão Oswaldo, só Deus, hein? Só Deus aí para não tirar disso aqui. Então, meus irmãos, o que eu vejo é que com tudo isso, muitos têm se aproximado da palavra de Deus. Mas isso não é obra nossa não, meus irmãos. Isso é obra de Deus. Então, que nós venhamos cada vez mais procurar a Deus, buscar a palavra de Deus, meus irmãos. Em Tiago vai dizer o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então quem tem que fugir, meus irmãos, é o diabo e não o crente, meus irmãos. Uma única vez citada na Bíblia é que nós devemos fugir, é fugir o quê? Da prostituição, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Então que nós venhamos cada vez mais aproximar de Deus, que nós venhamos buscar cada vez mais a Deus, porque a mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão tapados. Amém, meus irmãos? E essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer para os irmãos, e eu agradeço a minha rica oportunidade, e que a paz do Senhor esteja com toda a igreja. E com as palmas louve ao nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade.